Vamos ver hoje conjuntos numéricos. O que seria isso, conjuntos numéricos? Bom, são conjuntos de números, né? Porque é o seguinte, tem vários números, né? Existem vários números. Então, eles são agrupados em conjuntos, tá? Por exemplo, o conjunto dos números n são chamados naturais. Todo conjunto, ele tem uma letra, o nome dele é dado por uma letra maiúscula. Então, esse n maiúsculo significa o conjunto dos números naturais. Quem são eles? São os números mais simples que tem. 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Ele é simples, mas ele não tem fim. Por exemplo, se você imaginar o número 1.411.000, está aqui nos naturais. Todos eles pertencem aos naturais. Mas quem então não pertence aos naturais? Os números negativos, os números com vírgula. Aqui só tem número inteiro, não tem nenhum número decimal. Então vamos ver agora o que acontece quando eu preciso ter um número negativo. E o conjunto dos naturais não tem número negativo. Aí tem um outro conjunto que contém esses números negativos. É chamado de conjunto dos inteiros. E o símbolo é uma letra Z, tá? Dos números inteiros. Quem são eles? São todos os naturais. Cuidado que os naturais está contido nos inteiros, está aqui dentro. Olha só os naturais. Além dos naturais, os inteiros têm os negativos. Então, o conjunto dos inteiros é um prolongamento dos naturais. Porque além dos naturais, ele vai ter os negativos. Só que ainda está faltando um número aqui. Cadê os números decimais, que são as frações? Então, tem um outro conjunto, chamado conjunto dos racionais, que o símbolo dele é um Q maiúsculo, que são todas as frações, ou seja, todos os decimais. Ora, todos os decimais? Como assim? Como assim? Os números naturais, eles podem ser colocados em forma de fração. O número 2, como é que eu coloco em forma de fração? 2 sobre 1. O número 1, 1 sobre 1. O número 0, 0 sobre 1. Então, todos os naturais também são frações. Então, vai estar aqui também nos racionais. Então, os naturais está contido nos inteiros. E todos os números inteiros também pode ser colocado em forma de fração. Também está contido nos racionais. Olha que interessante. Mas além dos racionais, tem os irracionais. Nossa, professora, agora eu fiquei confusa, então vamos devagar. Primeiro vamos ver quem são os racionais direitinho. Bom, a gente já viu que são todas as frações. Então, todos os naturais são inteiros e todos os inteiros podem ser colocados em forma de fração. Então, todos os inteiros são racionais. Só que além dos inteiros, além dos números sem vírgula, os números com vírgula também são números racionais, porque eles podem ser colocados em forma de fração. Todo número que eu coloco em forma de fração são números racionais. 0,3 fica 3 sobre 10. 1 sobre 3, se você transformar em decimal, dá uma dízima. As dízimas podem ser colocadas em forma de fração. Tanto as dízimas simples pode ser colocada em fração, depois da vírgula vem o período, como as periódicas, como as dízimas periódicas compostas, que depois da vírgula não vem o período, vem um número antes do período. Elas também podem ser colocadas em forma de fração. Então, elas também são racionais. Todas as dízimas periódicas, simples ou compostas, são números racionais. Então, professora, tudo é racional? Tudo é racional. E quem são, então, os irracionais? Quem são, então, os números irracionais? Todas as dízimas periódicas são números racionais porque podem ser colocadas na forma de fração. Então, quais são os números irracionais? Pela definição, não frações. São números que não podem ser colocados em forma de frações. Quem são eles, gente? Ora, raiz que não dá exato, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 4 não, porque raiz de 4 dá exato 2.
todas as raízes, quadradas ou não, pode ser de qualquer índice, se não der exato, elas são números irracionais. Mas por que, professora, que é um irracional? O irracional é um decimal infinito, mas não é como dízima periódica, porque a dízima periódica ela tem um período que se repete. O número irracional, ele é infinito, mas ele não tem período, ou seja, é uma dízima não periódica. Se ele não tem período, ele não pode ser colocado em forma de fração. Quer ver um exemplo de um número, o resultado de uma divisão que não tem fim, que é infinita, e que não tem um período que se repete? Quer ver um exemplo? Olha só, vamos ver aqui o número π, que é um grande exemplo de número irracional. Por que o π é um número irracional? Aliás, quem é o π? Primeiro que isso aqui é um símbolo de uma letra grega, que a gente chama de π. O nome dessa letra grega é π. Ela não faz parte do nosso alfabeto. Ela é uma letra do alfabeto grego e se chama π. Mas quem é esse π? Esse π está no lugar de um número. Que número é esse? Olha só que número é esse. Toda circunferência é a linha, né? É essa linha redonda. Ela tem um centro, foi onde você firmou o compasso, né? A ponta seca do compasso para você traçar a circunferência. Toda circunferência, ela tem um comprimento. Se você pegar essa linha, cortar e esticar, ela vai ter um comprimento. É o tamanho da dimensão dela. E ela também tem um diâmetro. O que é diâmetro? É uma linha, é um segmento que vai de ponta a ponta na circunferência, passando pelo centro. Então, essa medida aqui é o diâmetro dessa circunferência aqui. Ora, se você conseguisse medir essa circunferência aqui, e pegar essa medida e dividir pelo diâmetro dela, ou seja, qualquer circunferência, pode ser pequenininha, pode ser enorme, do tamanho de uma praça redonda. Se você pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro dela, vai dar um número decimal que não tem fim e não tem um período que se repete. Sempre vai dar o mesmo número, qualquer que seja o tamanho da circunferência. Se você dividir o comprimento dela pelo diâmetro dela, vai dar 3,14159,2. Tem infinitas casas, não tem fim. E não vai ter período que se repete. Ou seja, não consigo colocar em forma de fração. A esse número famoso, que é o resultado de uma divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro dela própria, de qualquer circunferência, vai dar sempre o mesmo valor. Esse valor é chamado de π, tá? Uma letra grega, que é o nome desse número infinito, decimal infinito não periódico. Então, ele é um irracional. Quer ver um exemplo clássico de número irracional? Vamos só aqui no cantinho. Se eu tenho um quadrado, a diagonal, tanto faz desse lado como assim, qualquer diagonal, qualquer das duas, é sempre um número irracional. Como que a gente calcularia a diagonal de um quadrado? Mais tarde nós vamos ver. Diagonal de um quadrado, você calcula pelo Teorema de Pitágoras. E você vai ver que sempre vai dar a medida do lado dele multiplicado por raiz de 2. Ou seja, raiz de 2, irracional. Então, a diagonal de um quadrado também é um número irracional. Então, vamos concluir. Vamos ver como é que se divide esses números todos, nesses conjuntos todos. Olha só, todos os números estão divididos da seguinte forma. Ou ele é racional ou ele é irracional, tá? O racional tem um conjunto dentro do outro, mas o irracional não. Tá? Se ele é racional, ele não é irracional. Agora, se ele é racional, ele pode ser também natural. Se ele é racional, ele pode também ser inteiro, né? O número negativo, menos 2, é um número inteiro, ele não é natural, porque natural não tem negativo, mas ele é um número inteiro. E ele pode ser colocado em forma de fração, menos 2 sobre 1. Então, ele também é racional. Ah, professora, e quem que vai estar aqui, ó? Que é racional, mas não é inteiro nem é natural. São os decimais, né, as dízimas,
né? E as frações, que as frações são decimais, tá? Decimais finitos ou infinitos são racionais, desde que sejam periódicos, tá? Agora, irracional, tá aqui, ó, irracional. Raiz de 2, raiz de 13, qualquer raiz que não dá exata. Raiz negativa também, né? O número negativo, raiz de um número negativo. Não é raiz de um número negativo, é a raiz negativa de um número. Pi, tá vendo? Diagonal de um quadrado, só isso, gente. Então, se você entendeu esse quadro aqui, essa representação, você entendeu a teoria dos conjuntos. Tá faltando uma coisinha só. Só assim, só uma coisinha. Se você juntar os racionais com os irracionais, que são todos os números que existem na natureza, né? Até agora, para nós, você vai ter um outro conjunto chamado real. Conjunto que o símbolo dele é o R maiúsculo. Os reais é a união. Esse U aqui é a união. Se eu juntar os racionais com os irracionais, se eu colocar tudo aqui, ó, um conjunto que abrange tudo isso aqui, aqui em cima, ó, você pode colocar um R, é o conjunto dos reais. Todo número real, todo número racional é um número real. Todo número irracional também é um número real. Porque ele existe na realidade. Ele pode ser racional ou não, ou irracional. Tá, gente? Então, quem entendeu essa representação, entendeu conjuntos numéricos. Então, tchau. Até a próxima com dízimas.